que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para conferir como que está o andamento dos principais cultivos aqui em solo brasileiro. E com quem a gente vai falar hoje é o Dante Ribeiro, que é produtor rural lá da região de Aral Moreira, no Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo, Dante. Bom dia, Letícia. Bom dia aos amigos do Notícias Agrícolas. Dante, o plantio do milho safrinha aí na região de Aral Moreira foi feito com atraso. A gente teve um atraso na questão da soja. Cerca de quantos dias, mais ou menos, esse atraso? E quando é que a gente começa a ver o trabalho de colheita acontecendo por aí? No caso do plantio do milho da soja, a gente atrasou por volta de 25 dias. A gente costuma plantar aí a partir do dia 20 de setembro. E então esse plantio ocorreu por volta de 15 de outubro, isso claramente ocasionou o atraso no plantio do milho, ou seja, nós plantamos um milho aí no final de fevereiro e até os primeiros 10 dias de março, acabaram ficando bastante concentrados nesse período, e agora a nossa colheita aí deve ocorrer a partir do início de agosto. E mesmo o processo de colheita ainda não tendo começado, já há alguma expectativa de produtividade? O milho vinha se desenvolvendo muito bem na nossa região, a gente não teve problemas sérios de estiagem, houve pouca pressão esse ano de pragas, principalmente cigarrinha, que a gente havia sofrido muito ano passado, então a região cuidou muito de milho chiguera, não houve plantio de milho fora de época, então assim, o desenvolvimento do milho vinha muito bem, não havia ponte verde, no caso, para cigarrinha, não havia grande pressão de lagartas ou percevejos, então a nossa expectativa realmente era muito, muito boa de milho. A gente sabe que boa parte do estado sofreu com estiagem, não era o nosso caso, nosso milho vinha muito bem, e aí infelizmente essa geada aí no final de junho, ela ocasionou uma perda muito relevante, e a gente ainda vai ao longo do tempo aí mensurar, e realmente a gente só vai saber o tamanho dela no momento que a gente estiver fazendo a colheita. Mas, por enquanto, alguma ideia de quanto isso possa afetar, essa geada, né, que foram 3 dias de frio intenso aí na região, quanto que isso pode, ainda uma conta de padeiro, um pouco ainda com antecipação, prever quanto que vai ser perdido desse milho? Realmente é muito difícil você fazer a perda, né, em função de diferentes cultivares, né, a precocidade delas, a velocidade da perda de umidade, enfim. A gente tinha milhos aí que estavam mais próximos de grãos duros, alguns bem mais leitosos, que a perda é muito grande, né? Então, enfim, nós temos milhos aí que a perda passa de 80%, alguns que é possível dizer que até 20%. Então, na média, a gente espera que aí a perda seja menor que 50%, ou seja, era um ano para se produzir acima de 120 sacas de média, que seria próximo aos nossos recordes, em função desse bom desenvolvimento que eu havia falado anteriormente. E hoje é muito difícil dizer, mas a gente acredita que a gente sabe que o milho ele busca se perpetuar a espécie, né? Ele busca energia do colmo, a gente sabe que há uma espécie de um compensatório, mas ele é muito pouco, porque realmente quando a geada, no caso aí, ela não deixa nenhuma folha, essas folhas perto da espiga que elas ajudam no final, nem que seja uma, enfim, são 3 dias de temperaturas abaixo de zero, né? Ou seja, agora realmente vai ser muito difícil, como você falou, uma conta até meio de padeiro, porque você tem tantas, enfim, diferentes épocas de plantio, você tem diferentes cultivares, e agora realmente para saber com mais precisão mesmo vai ser mais próximo. A gente ainda sabe do risco de chuvas, ainda tem uma chuva aí marcada para os 2 próximos finais de semana, isso pode ocasionar ainda mais perdas, quer dizer, pode haver uma germinação dos milhos na espiga, o que enfim, pode prejudicar ainda a qualidade de grãos, quer dizer, além da quantidade de milho ser entregue, ainda pode ter problemas na qualidade deles, então realmente é um ano muito complicado. E em matéria de ritmo de negócios, Dante, quanto por cento dessa safrinha já foi comprometida com contratos futuros aí na área de Aral Moreira? Olha, acima de 50 sacas por hectare, com certeza o pessoal fechou, porque era basicamente os custos, né? Os custos que vinham de milhas de 35 até 40 reais na época, né? E acima disso, nós estamos acima disso, infelizmente a gente acabou entendendo que fazia sentido fechar próximo de 60 sacas por hectare, e agora a gente espera produzir isso para que o prejuízo seja o menor possível.
e corre algum risco de não conseguir se cumprir os contratos que foram firmados, justamente porque esse milho ainda está a campo e a colheita vai então só lá para agosto? E eu acredito que sim, eu acho que no nosso caso a gente espera realmente conseguir cumprir pelo menos com os contratos, né? A gente tem esse problema da quantidade, como eu disse, da qualidade, né? Se acontecer problemas na qualidade dos grãos, ainda você pode ter uma penalização muito grande e não conseguir aí atingir o volume de contratos fechados, mas como eu disse, vai difícil dizer, existe esse risco sim, mas claro, a gente tem que ser otimista e espera que pelo menos esses contratos a gente consiga cumprir. Certo, Dante, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, um abraço. Estivemos aqui, portanto, com o Dante Ribeiro, que é produtor rural da região de Aral Moreira, no Mato Grosso do Sul, trazendo detalhes a respeito do desenvolvimento da safrinha de milho por lá. A colheita só deve começar em agosto, então esse milho ainda está a campo, já tem uma produtividade estimada com quebra, então o que se esperava, né, de se produzir acima de 120 sacas por hectare, como esse milho foi pego pela geada no final de junho, foram 3 dias de temperatura abaixo de zero lá no município. Então, a expectativa de quebra, por enquanto, é em torno de 50%, mas como esse milho ainda está lá no campo, pode chover, pode dar germinação ainda na espiga, grãos ardidos. Então, há essa preocupação não só com a quantidade, com o volume de grãos a ser colhidos, mas também com a qualidade. Segundo o Dante, se essa geada não tivesse chegado no final de junho, se tivesse pegado mais por agora, talvez não tivesse gerado tanto estrago assim, porque esse milho já estaria mais pronto, mais fortalecido no campo. E com o comprometimento em contratos feitos antecipadamente, há sim o risco de que alguns produtores na região não consigam cumprir com os contratos justamente por essas perdas severas. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.